Você já deve ter visto alguém parar o carro, engatar o P e desligar o motor em questão de segundos. Parece simples, mas esse hábito comum pode gerar danos silenciosos e cumulativos na transmissão automática. O problema é que, ao engatar o P antes de aliviar o peso do carro com o freio de mão, o pino travante, conhecido como parking pawl, fica responsável por segurar o peso total do veículo. Com o tempo, essa peça metálica sofre impacto e desgaste, podendo até quebrar. É o tipo de dano que o motorista só percebe quando o carro começa a dar trancos ao sair do P ou faz um barulho metálico ao estacionar em rampas. Aprender a desligar corretamente é simples, mas exige entender como funciona o sistema interno da transmissão e por que ele precisa de alívio mecânico antes do travamento. No câmbio automático, a posição P, parking, não apenas interrompe a transmissão de movimento, mas ativa uma trava mecânica interna que impede o carro de rolar. Já o N, neutro, simplesmente desacopla o motor da transmissão, deixando o carro livre, como se estivesse em ponto morto. A confusão entre essas duas posições faz muitos motoristas usarem o P como freio, e esse é o erro. O ideal é usar o N como transição entre o movimento e o travamento final. Assim, o peso do carro não é repassado à trava de estacionamento, mas sim aos freios, que foram projetados para essa função. Essa diferença entre travar e desacoplar é o que separa um motorista cuidadoso de um que, sem saber, compromete a durabilidade da caixa automática. O método correto para desligar um carro automático é simples, mas exige sequência. Primeiro, pare completamente o carro com o pé no freio. Em seguida, mude a alavanca para N, neutro. Agora, aciona o freio de mão com firmeza e só então solte o pedal do freio. Esse momento é crucial, pois é quando o peso do veículo se transfere para o freio de mão. Somente após isso é que você deve engatar o P, parking, e desligar o motor. Essa sequência protege o sistema e evita que a trava do câmbio suporte o peso do carro. Parece detalhe, mas é o tipo de hábito que define se sua transmissão vai durar 5 anos ou 15. Muitos motoristas subestimam o freio de mão, achando que é só um acessório de segurança. Mas, no caso dos automáticos, ele tem uma função crítica: suportar o peso total do veículo parado. Quando o carro é desligado sem o freio de mão, o peso fica sobre a engrenagem da transmissão, o que causa folgas e impactos. Já o freio de mão distribui essa carga para o sistema de freios traseiro, aliviando totalmente o câmbio. Além disso, em rampas ou ladeiras, ele impede que o carro avance ao soltar o pedal. Em suma, o freio de mão é a ponte entre o conforto do câmbio automático e a segurança da mecânica. Um erro comum é engatar o P com o carro ainda se movendo, mesmo que seja uma leve inclinação. Isso causa um tranco interno na trava do câmbio, já que o pino metálico tenta travar um eixo que ainda está em movimento. O resultado é um impacto direto dentro da caixa de marchas. Essa prática, feita repetidamente, deforma o pino e cria folgas que, com o tempo, comprometem o travamento seguro. Parar totalmente o veículo é o primeiro e mais importante passo para preservar o câmbio. O câmbio automático moderno é uma obra de engenharia complexa. Ele trabalha com fluido pressurizado, engrenagens planetárias e válvulas hidráulicas. Quando mal utilizado,
Ele sofre não apenas desgaste físico, mas também perda de pressão interna no sistema hidráulico. Isso afeta a troca de marchas e pode causar ruídos metálicos. Desligar o carro do modo correto garante que o sistema se despressurize de maneira uniforme, evitando choques de pressão nas válvulas internas. Em ladeiras, o risco de travar o câmbio aumenta consideravelmente. Quando o carro é desligado com o P engatado numa rampa, o peso inteiro do veículo fica pressionando o pino de travamento. Ao tentar sair do P depois, o motorista sente o câmbio duro ou um estalo seco, o sinal claro de que o sistema ficou sob carga. Nesses casos, o correto é parar com o pé no freio, puxar o freio de mão com firmeza e só depois engatar o P. Assim, o peso fica no freio, não no câmbio. Um reparo em câmbio automático danificado pode custar entre 5.000 e 20.000 dependendo do modelo. E o pior, esse tipo de desgaste não é coberto por garantia, pois é considerado mau uso. A maioria dos donos de carros automáticos que enfrenta problemas de travamento ou ruído após estacionar não imagina que o erro começou justamente ao desligar o carro da forma errada. Alguns veículos modernos utilizam freio de estacionamento eletrônico. Nesse caso, o processo é o mesmo. A diferença é que o sistema aciona automaticamente as pinças traseiras. Mesmo assim, é essencial engatar o P somente após o acionamento total do freio eletrônico. Isso garante o alívio mecânico e evita o travamento forçado do câmbio. Muitos motoristas acreditam que o P é suficiente para segurar o carro. Na prática, ele é apenas uma trava mecânica auxiliar. Nenhum engenheiro projetou o sistema para suportar peso constante sem o apoio do freio. Isso é o equivalente a usar o câmbio como um calço. A longo prazo, o desgaste se torna inevitável e caro. Ao engatar o P antes do freio de mão, o pino trava sob carga. Quando você solta o freio, o peso do carro pressiona esse pino. Ao ligar o carro novamente, o câmbio sofre esforço inverso para destravar. Esse ciclo repetido cria micro-rachaduras internas e causa o famoso tranco ao tirar o câmbio do P. Em subidas e descidas, o cuidado deve ser redobrado. Primeiro, mantenha o carro freado. Acione o freio de mão, aguarde o carro se apoiar nele e só depois engate o P. Esse hábito simples evita desgaste e melhora a segurança, principalmente em garagens inclinadas. Os primeiros sinais aparecem em forma de trancos leves, dificuldade para mover a alavanca e ruídos metálicos ao engatar o P. Se isso ocorre, é sinal de que o pino de trava pode estar gasto. Nesses casos, o ideal é procurar um especialista em transmissões antes que o dano se agrave. Mesmo que o carro pareça estar bem, cada impacto no câmbio deixa marcas internas. É como dobrar uma lata várias vezes. Uma hora, ela quebra. O desgaste do pino e o desalinhamento do eixo interno são acumulativos e irreversíveis. Desligar o carro automático corretamente não é frescura, é prevenção. A sequência N-Paus, freio de mão, Paus P, leva menos de 10 segundos e pode economizar milhares em reparos. Adotar esse cuidado é sinal de respeito pela engenharia do seu carro e pelo seu bolso.